Pauta em debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina pela TV Tropical, canal 7. Também para Maringá e região pelo canal 15, para Cianorte e região pelo canal 46 e para toda a região de Campo Mourão pelo canal 12. No Pauta em Debate desta noite, um tema extremamente delicado e polêmico. Nós vamos falar da questão do aborto no Brasil. E para você, meu amigo, para você, minha amiga, que talvez não saiba, ou só para lembrar, para a gente contextualizar a nossa discussão, o artigo 128 do Código Penal Brasileiro, que é de 1940, considera crime, né, o aborto, mas ele tem 3 situações onde ele não é considerado crime. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ou seja, a vida da gestante em risco, se a gravidez resulta de estupro e também não é caso criminoso, e também, segundo uma decisão do STF de 2012, também se o feto é anencefálico. Evidentemente, isto é a lei. Evidentemente, é um tema que divide a sociedade brasileira e eu quero aqui colocar muito claramente que a nossa posição ela vai no sentido de abordar o tema. Não somos favoráveis ao aborto, não sou contrário terminantemente, eu aqui estou trazendo o tema para que você forme também a sua opinião. Mas por que esse tema vem à nossa pauta hoje no Pauta em Debate? Porque o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, fez um projeto de lei criando novas regras para essa legislação. E esse projeto de lei foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, dia 21. E segundo o site do Estado de São Paulo, Estadão Conteúdo, e olha só como é a manchete do Estadão: de autoria de Cunha, projeto que dificulta aborto em caso de estupro é aprovado. Essa foi a manchete do site do Estadão. E segundo o Estadão Conteúdo, as regras são bastante complicadas do ponto de vista de operacionalizar e podem dificultar a questão do aborto em caso de estupro. Para falar um pouquinho sobre isso, para abordar esse tema também, tendo à luz o direito da mulher, a saúde da mulher, nós vamos conversar com a psicóloga e doutora em educação, Marineide D'Amico Figueiró, que também é professora sênior da Universidade Estadual de Londrina, autora de 3 livros sobre educação sexual e também organizadora de outros 5 livros sobre o mesmo tema. Professora, mais uma vez seja bem-vinda, uma ótima noite. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. É um tema delicado, evidentemente, que a academia, no meio universitário, existe uma situação. As religiões, todas elas, né, têm uma visão diferenciada do pessoal da saúde, o pessoal que acaba militando pelos direitos das mulheres. E é um tema que divide a sociedade, a questão do aborto. Se ele é um crime, se ele é um direito, se a mulher tem direito de praticá-lo. Como que a senhora vê essa situação, tendo em vista o Código Penal Brasileiro e tendo em vista agora essa legislação que Eduardo Cunha propõe, que já foi aprovada pela CCJ da Câmara dos Deputados? Então é um prazer estar aqui conversando sobre um tema muito importante que a sociedade precisa envolver-se, precisa refletir bastante. É muito importante o posicionamento das pessoas, sobretudo dos profissionais da saúde e dos educadores. Gostaria de deixar claro que o meu posicionamento é um posicionamento pró-escolha em relação ao aborto, ou seja, eu defendo que cabe à mulher a decisão de interromper ou não a gravidez. Tá? Por quê? Em primeiro lugar, é uma questão de saúde pública. Né? E isso já vem sendo dito desde a década de 1990, começo da década de 90, quando a Organização Mundial de Saúde reconhece
por meio dos relatórios que ela recebe da saúde dos vários países, que é um problema de saúde pública, porque muitas mulheres perdem a vida ou ficam com sequelas físicas ou psicológicas por conta dos abortos mal feitos, clandestinos, pela insegurança. Então, devido ao alto número de morte de mulheres por aborto clandestino, é uma questão de saúde pública. E ainda é questão de saúde pública porque assim, as que mais são afetadas são as mulheres mais pobres, com menos condições, porque aquelas que têm condição de pagar em algum lugar relativamente seguro, ela procura uma condição melhor, um meio melhor, e ela faz sem correr risco ou um risco pequeno da morte, enquanto que as mulheres com poucas condições financeiras, elas é que vão sofrer essa consequência. Então, esse é um assunto que precisa ser pensado, olhado de frente, com seriedade. A minha posição, como eu falei, ela é pró-escolha, no sentido de defender o direito da mulher a ela poder decidir se leva a gravidez adiante ou não. Não significa, veja bem, que eu sou a favor do aborto, pura e simplesmente, de uma forma tranquila, não. Eu não sou a favor do aborto, eu sou a favor de que nenhuma mulher seja presa ou seja julgada e condenada porque decidiu, pelos motivos que lhe são próprios, interromper a gravidez. Eu sou a favor, em primeiro lugar, da educação sexual. O nosso país, ele é fraco, ele está engatinhando na educação sexual. Nossas adolescentes e os garotos também adolescentes têm pouco conhecimento sobre métodos contraceptivos. Não basta que uma vez falem para eles, olha, os métodos são esses. Ele precisa de um aprendizado mais seguro, mais sequenciado, que comece na educação infantil e vá até o ensino médio. Então, assim, a educação sexual é fraca e eu defendo que se faça educação sexual nas escolas, esclarecendo, levando informações, possibilitando que os jovens debatam, pensem em grupo, discutam, para que realmente eles saibam prevenir uma gravidez. Aí sim, mas em caso de uma gravidez de uma mulher, uma gravidez não desejada, é a ela que cabe esse direito. As pessoas que são de uma outra posição, que é a posição pró-vida, né, que defendem a vida do feto, eu entendo a posição dessas pessoas, porque eu também fui pró-vida durante muito tempo, tive uma formação religiosa bastante forte, católica, então fui pró-vida durante muito tempo, até depois de formada, uns 10 anos depois de formada. Depois a gente começa a compreender quais são os direitos, o que são direitos humanos, o que são direitos reprodutivos da mulher, que fazem parte dos direitos humanos, e entre eles está o direito de não ser forçada. Nenhuma mulher pode ser forçada à gravidez, esterectomia e parto, né, e aborto. Nenhuma mulher pode ser forçada a fazer um aborto, mas também não pode ser forçada a levar uma gravidez até o final. Então, isso é muito importante, tem que ser respeitado. Está no código está na FEBRASCO, na Federação dos Ginecologistas e Obstetrícia, a questão da relação desses direitos, eles têm que ser atendidos. Mas só interrompendo a professora, à luz do Código Penal nosso, hoje o aborto é crime, quer dizer, a mulher que a senhora defende esse direito, mas esse direito hoje não está contemplado na nossa legislação, ou seja, a mulher não tem o direito de interromper a gravidez se ela bem entender. Na verdade, só há três situações que ela pode fazer isso, e que, na verdade, são as situações que nós já citamos, que seja estupro, anencefalia ou a questão de risco de vida iminente da mulher. Mas o Eduardo Cunha, me parece que tenta, pelo que eu entendi do projeto, até me corrija se eu estiver errado, ele coloca algumas situações que não estavam ainda, não eram ainda contempladas no Código Penal. A principal delas, ao meu ver, é que o profissional de saúde, a rede de saúde, hoje ela tem que atender a mulher vítima de estupro, por exemplo. O profissional, segundo o projeto do Eduardo Cunha, ele fica obrigado, se for aprovado o projeto, a comunicar à autoridade policial que houve um estupro, identificando inclusive a vítima.
Isso hoje não é assim que funciona. Não, não é, porque pelo Código de Ética da Medicina, o médico não pode, se ele chegar a atender uma mulher que ela foi estuprada, ou mesmo que ele pode perceber que ela provocou o aborto em si própria, ele tem que atendê-la para realizar a conclusão do abortamento, e ele não pode revelar, não pode denunciar à polícia, como aconteceu um caso recente. Então, assim, é proibido. O que o Cunha está fazendo é remar contra a maré. Ele está, porque, inclusive, a mulher já foi conquistado o direito dela não precisar instaurar um BO. Então, se ela foi estuprada, ela não precisa ir à delegacia, ela vai direto ao hospital e diz que foi estuprada, ponto final. Mas o projeto dele não só fazer o BO, mas também o exame de corpo de delito, para provar que ela foi estuprada. Exatamente, mas o que é uma violência? Eu entendo que é uma segunda violência. É uma segunda violência, exatamente. Ele está querendo remar contra a maré, porque o Brasil assinou nas convenções internacionais, várias que aconteceram na década de 90, como no do Cairo em 94, em Beijing, na China, em 95, o Brasil foi signatário do compromisso de rever as suas leis do aborto, que tem levado muitas mulheres à morte. Nós assinamos o compromisso que iríamos rever. O presidente Lula deu alguns passos nessa direção. Foi muito interessante, ele deu alguns passos, mas depois, com a entrada de uma mulher no poder, o que é incoerente, né? Uma mulher no poder estacionou e não caminhou mais. Mas realmente nós temos que rever. Nossa lei é de 1940, ela está atrasada. Nós vamos ver que no mundo, os países que permitem o aborto por decisão da mulher, por escolha da mulher, sem que ela precise dizer o motivo, eles assim são os países mais evoluídos cultural e economicamente, socialmente, né, como por exemplo Canadá, França e Estados Unidos, Holanda, etc. e tal. E uma coisa importante, não aumentou o número de abortos porque foi permitido, ao contrário, diminuiu o número de aborto. E o ministro está assim, Cunha, o deputado Cunha, está totalmente remando contra a maré, porque a gente avançou, a gente conseguiu, por exemplo, a norma técnica que o Ministério da Saúde elaborou, ele foi elaborado assim, o atendimento humanitário ao aborto. Nos casos já previstos na lei, a mulher chega ao hospital e a norma técnica orienta como ela deve ser atendida. Por exemplo, que o médico é obrigado a aliviar a dor dela. Existem casos de profissionais que não dão medicamento para aliviar a dor e fazem os procedimentos sem aliviar. Então, isso é contra a norma técnica. Então, nós estamos tão atrasados que nem o que é permitido na lei é atendido com qualidade. Mas um ponto também interessante que trazemos aqui para a discussão, e voltando a dizer, não somos favoráveis nem contrários, nós estamos colocando o tema, porque o tema está no debate da sociedade. E, infelizmente, minha amiga, você pode estar até um pouco escandalizada com esse tema aqui no nosso programa, mas, infelizmente, existem aí centenas de milhares, se não milhões de abortos clandestinos todos os anos no Brasil. Então, é uma coisa que a sociedade muitas vezes faz de conta que não vê, as autoridades também fazem de conta que não veem, mas mulheres estão sendo vítimas, se não de estupro, mas de outras situações, e estão se submetendo a abortos clandestinos e muitas, como disse a professora, colocando em risco a sua vida e, inclusive, se não necessariamente a questão física, também a questão psicológica. Porém, no projeto de lei do Eduardo Cunha, que também é a nossa pauta hoje, ele coloca um ponto que na verdade já havia uma discussão ética sobre essa questão, que é a tal da objeção de consciência. Ou seja, o médico ou profissional de saúde que está no posto de saúde, se ele for uma pessoa religiosamente fervorosa, for totalmente contrário ao aborto, ele pode alegar, se for aprovado esse projeto, que ele não, por questão de consciência, ele não vai ministrar, por exemplo, a pílula do dia seguinte, ou ele não vai prescrever, ou ele não vai fazer o atendimento à pessoa que resulte no aborto. Exatamente, porque a princípio, até agora, tem pairado esse direito ao médico, né? Se ele, por objeção de consciência, por seus valores morais, acha que não deve fazer, ele não faz, mas ele tem que ser ético no sentido de fazer o devido encaminhamento da paciente para um médico que possa fazê-la e possa atendê-la, embora ele diz que não faça. Agora, se a mulher estiver correndo risco de vida, ele tem que fazer, mesmo com objeção de consciência, porque está em risco a vida da mulher. Então, ele tem que fazer. Mas eu fico imaginando, professora Marineide e amigos da Rede CNT, nós estamos aqui falando de Londrina, para todo o norte e noroeste do Paraná, cidades que têm aí uma rede de saúde bastante extensa. Agora, imagine você, lá no interior do Amazonas, do Pará, de Tocantins,
Goiás, lá onde existe um médico, um posto de saúde, muitas vezes, ou dois, cidades onde até o atendimento médico ele é bastante distante. Se você tem lá uma situação que existe apenas um hospital na cidade, e esse hospital e o médico fala que por questão de consciência não vai atender a mulher vítima de estupro, ela não vai ter o seu direito, inclusive, que é consagrado na legislação, de interromper a gravidez. Ela não vai conseguir colocar esse direito para valer. Isso. Mas isso já está sendo assim. As mulheres já estão enfrentando essas dificuldades. Já acontece muito isso, realmente. Por isso é que as mulheres acabam tentando meios inseguros, porque elas sabem que se ela chegar no hospital, a dificuldade de ser atendida vai ser muito grande. E elas estão recorrendo, a maioria, ao Citotec. E elas, que é a pílula do dia seguinte. Que é a pílula não é a pílula do dia seguinte. O Citotec é um remédio misoprostol, que ele é usado para desencadear o aborto, porque a pílula do dia seguinte ela é diferente. A mulher teve uma relação insegura ou vítima de estupro num dia, já dentro de 24 horas no máximo, ela precisa tomar essa pílula, que ela não é abortiva. O Ministério da Saúde tem uma norma técnica que esclarece, qualquer pessoa encontra no site, que esclarece sobre a pílula do dia seguinte. Ela não é abortiva. A pílula do dia seguinte vai deixar a região vaginal, do muco vaginal da mulher, de certa maneira, insegura, ríspida em relação para o espermatozoide, ácida, ele não consegue nadar em direção ao encontro do óvulo. Então, ele vai deixar realmente a região vaginal da mulher em condições contrárias à caminhada do espermatozoide. O espermatozoide não vai chegar a encontrar o óvulo. É isso que a pílula do dia seguinte faz. Ela impede a fecundação. Já o Citotec é diferente. A pessoa estando grávida, se ela tomar corretamente o Citotec, ele elimina realmente o embrião. Mas pode causar problemas de saúde. Se tomar devidamente, corretamente, ele funciona bem, ele é indicado, tanto que no Brasil já foi permitido, já foi vendido em farmácia o Citotec, de 1986 a 1991, durante 5 anos, foi vendido livremente. E a Anvisa depois cortou, realmente impediu, não é mais vendido. Só que é o seguinte, as mulheres, na hora do desespero, e até por conta dessas dificuldades reais que você falou, que sabem que vai chegar lá e vai ter dificuldade de ser bem atendida, então elas compram de camelódromo. Eu entrevistei várias mulheres que fizeram aborto. De 8 mulheres que eu entrevistei, de 10 mulheres que eu entrevistei, 8 abortaram com Citotec. Só que elas tomam doses erradas, porque quem orienta como tomar é o vendedor do camelódromo, não é um profissional da saúde. Veja, o fato de não estar na lei o aborto de forma assim legalizada, permitindo a mulher tomar a sua decisão, gera tudo isso, esses comportamentos inadequados. Aí elas compram de camelódromos, colocam a vida em risco, pode acontecer do feto não ser abortado e aí vir a desenvolver com anomalias, né, porque foi um aborto mal feito, mas assim, é certo de que elas vão à luta, elas buscam, elas descobrem quem vende e tomam inadequadamente. Para tomar corretamente, o pessoal da Holanda faz trabalhos, aquele navio que vai e ancora, né, em países para fazer em alto mar o aborto, eles orientam a tomar, por exemplo, assim, são 4 Citotec debaixo da língua, a cada 3 horas, daí a 3 horas mais 4, e daí a 3 horas outros 4, Nossa. São 12. Essa é a orientação que eles dão. As mulheres que a gente tem acompanhado e os casos que a gente tem lido, assim, elas tomam 1, 2, às vezes 3, algumas colocam intravaginal, porque o rapaz falou, de onde ela comprou, falou, e não é preciso. Pode inclusive estar comprando remédio falsificado. Com certeza. No camelô existe uma grande quantidade de remédios falsificados. Exatamente. Todos vêm aí de países vizinhos, pela fronteira, certeza. Como contrabando. Como contrabando. Eu já acompanhei caso de mulher que eu entrevistei e que ela comprou e não fez efeito, aí paga-se caro, aí vai num outro local comprar para tomar e ter o efeito esperado. E além da questão da procura que algumas mulheres têm nesse sentido, você também tem as clínicas de aborto, as clínicas clandestinas, Sim. que volta e meia também estão nos noticiários
e que são locais, um verdadeiro clima de horror. Exato, muito inseguros, sem a devida asepsia, colocando realmente em risco a vida das mulheres, né? E procuram, você vê, eles não pagam impostos, são clínicas que funcionam realmente de forma clandestina. Se o Brasil legalizasse o aborto de tal forma a tirá-lo do setor, porque se você discrimina, você tira o aborto da questão do campo jurídico e passa a tratá-lo só no campo da saúde e no campo dos direitos humanos. Então, e se fosse descriminalizado, a gente conseguiria justamente isso, que menos mulheres procurariam clínicas clandestinas, porque elas deixariam de existir, ou se não totalmente, diminuiriam o número de clínicas. Então, a importância até de legalizar, de deixar a decisão livre, faria até isso, né? Porque aí os hospitais poderiam atender. Mas no sentido que a gente está percebendo aqui, professora, embora seja uma discussão bastante difícil, a questão da legalização ou não, mas o que nós estamos percebendo na prática, no campo de vista, no campo jurídico, é que a proposta do deputado Eduardo Cunha, do presidente da Câmara, ela vai no sentido contrário. Ao contrário de legalizar ou de garantir o direito que já existe hoje, nos casos de estupro, no caso de anencefalia ou de risco de vida da mulher, mas particularmente no caso de estupro, ela na verdade, pela forma como é abordada a proposta dele, vai dificultar cada vez mais e vai fazer com que mulheres que tenham sido estupradas e estejam grávidas decorrente do estupro vão tentar cada vez mais o processo clandestino ao invés de procurar a rede de saúde. Com certeza. E o que ele quer no projeto dele... Na minha opinião, pelo menos. Isso. E o que ele, com certeza, vai piorar a situação, vai acontecer mais aborto clandestino. E o que ele quer ainda, ele quer que a mulher não aborte o feto que é resultante do estupro. Ele quer impor isso à mulher. Agora, eu queria saber se fosse uma mulher dele, uma neta dele, uma filha dele, que fosse estuprada, se ele iria concordar que ela carregasse no ventre aquela criança e depois a assumisse como filho. Eu duvido. Então, assim, eu sou muito a favor também de que a mulher seja livre para tomar a sua decisão, até porque eu respeito e acho que toda criança tem direito de vir ao mundo sendo desejada, sendo amada, para ser bem cuidada, né? E, obviamente, tem assim, propostas no Congresso Nacional, não deve passar, não deve seguir em frente essa proposta do Cunha. Se for o Brasil, é uma vergonha muito grande, mas tem propostas apoiadas pelos Conselhos Federal de Medicina e Conselhos Estaduais que colocam um limite também, não é uma aprovação total. Então, por exemplo, eu sei que alguns médicos defendem o aborto livre de decisão à mulher, pelo que ela não precisa dizer que ela foi estuprada nem nada, ela chega e diz, eu não quero levar essa gravidez adiante. Ela pode fazer isso até completar os 3 meses, as 12 semanas. A partir disso, só poderiam ser aceitos, por exemplo, os casos já previstos na lei. Mas essa é uma proposta ainda que está em discussão. Que está em discussão. E como essa, tem outras propostas. E tem outras também, que como a do Cunha, são negativas, são péssimas. Que tiram todo e qualquer direito. Exatamente, que querem eliminar até todos os que estão na lei. Então tem propostas lá passando de ambos os lados. A gente vai para o intervalo comercial, o assunto está bastante... Nossa, está quente, né? Eu quero deixar aqui, antes até do nosso intervalo, o espaço à disposição de todas as correntes de pensamento acerca desse tema. Quem é favorável a projeto de lei, quem é favorável à criminalização maior do aborto, enfim. Todas as correntes de pensamento estão convidadas a participar desse debate. Basta entrar em contato com a nossa produção. Nós vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Você vive sem tempo para academia, mas sonha com um corpo durinho, bonito e mais saudável? A Physical Shop tem a solução. Você precisa do Body Slimmer. Ligue agora e garanta o seu. Com 15 minutos por dia, você enrijece os músculos, perde gorduras, previne doenças e ganha qualidade de vida. Comece agora mesmo. Ligue 0800 400 5457. A ciência já provou a eficácia das plataformas vibratórias, mas como o Body Slimmer não há nada igual. Você guarda e leva para onde quer e evolui mais associando exercícios aos elásticos. Não perca mais tempo. Ligue agora. 0800 400 5457. Tonifique seus músculos, melhore sua flexibilidade e circulação sanguínea. Previna celulite, varizes e dores na coluna. Equilibre seu sistema hormonal e viva melhor. Tudo isso sem sair de casa. Fique bem com o seu corpo o ano inteiro. Peça o seu Body Slimmer agora mesmo pelo www.body-slimmer.com.br
www.physicalshop.com.br ou ligue 0800 400 5457. 0800 400 5457. Body Slimmer, mais um produto Physical. Saúde, beleza e bem-estar. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Estamos de volta com o Pauta em Debate e nesta noite falando sobre um tema extremamente delicado e que está posto à sociedade, que é a questão, o projeto de lei do deputado Eduardo Cunha, que coloca algumas situações em relação ao artigo 128 do Código Penal, que fala sobre o aborto. O aborto é crime no Brasil, não pode ser feito, mas há 3 situações onde não é considerado crime. Só lembrando você, se não há outro meio de salvar a vida da gestante, ele pode ser praticado por profissional médico, evidentemente. Se a gravidez resulta de estupro, também pode ser praticado. E também se o feto é anencefálico, graças a uma decisão do STF de 2012. Mas o Eduardo Cunha fez um projeto em 2013, que foi aprovado na quarta-feira passada, há uma semana, portanto, pela Comissão de Constituição e Justiça, criando algumas regras sobre esse direito que a mulher tem, particularmente na questão do estupro. Hoje a mulher que é estuprada e desse estupro resulta uma gravidez, ela pode ir até a rede de saúde e dizer que é vítima de um estupro e a partir daí ter, pelo Serviço Público de Saúde, a gravidez interrompida. Claro, isso é um direito jurídico. Há toda uma questão religiosa, de consciência, de pensamento que envolve toda essa situação, mas hoje está na nossa lei. E o Eduardo Cunha coloca algumas situações, eu vou só citar aqui algumas manifestações segundo o Estadão Conteúdo. O relator do projeto, o deputado Evandro Gussi, do Partido Verde de São Paulo, diz que aborto, abre aspas, aborto não é um direito, é uma exceção. E a existência da prova do estupro sempre foi exigida, ele diz, colocado sobre a questão de ter que fazer a comunicação, o profissional médico fazer a comunicação à autoridade policial e a mulher ter que fazer o boletim de ocorrência e também o exame de corpo de delito para provar que houve um estupro. Ou seja, para poder ter o atendimento feito na rede de saúde, se o projeto passar, ela tem que ir na delegacia fazer um BO, dizer eu fui estuprada, ir para o IML, fazer um corpo de delito para provar que foi estuprada, pegar esses 2 laudos, levar no posto de saúde ou no hospital para poder fazer. Isso não existe, isso não acontece hoje. A lei que ele está colocando, e claro, isso é para dificultar. Muitas mulheres não vão querer passar todo esse constrangimento de ir até a delegacia de polícia ou até o IML fazer o corpo de delito. Já a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, diz que se aprovado o texto trará mais dificuldades para vítimas de violência. Professora Marineide, quem está correto? A deputada Maria do Rosário, que diz que o projeto Eduardo Cunha ele é retrógrado, ela coloca aqui no texto, e ela diz que pode diminuir o atendimento a essas vítimas, ou o deputado Evandro Gussi, do Partido Verde de São Paulo, que diz que não, que tem que ser feito o BO e o corpo de delito.
Com certeza, a deputada Maria do Rosário está correta, porque realmente vai complicar a situação. As mulheres realmente vão recorrer a métodos clandestinos, a métodos inseguros. O que a gente percebe que o Cunha quer é controlar a vida das mulheres mesmo. É uma repressão ferrenha. Por quê? Quando passou de alguns anos para cá, recentemente, que a mulher não precisa mais apresentar o BO, não precisa dar queixa na polícia e submeter-se a esses exames, basta chegar no hospital e dizer assim, olha, eu fui estuprada, eu quero sou ser... vítima de violência exatamente. Sexual. Só que nós sabemos que é possível acontecer uma mulher que praticou tentativas em casa, né, caseiras, e começou a abortar, ela ir para o hospital. Então, ele está preocupado em controlar as mulheres, em evitar que aquelas que não foram de fato estupradas não possam ir ao hospital. Ora, isso é uma repressão terrível, é a gente voltar realmente ao século XIX, não é nem começo do século XX, ele quer controlar a vida das mulheres. Então, se a mulher chega ao hospital e diz eu fui estuprada, é um direito dela de ser atendida. Ninguém tem que provar nada para ninguém. Ela tem que ser atendida em caso de estupro, porque está na lei. Então, o que ele quer é um controle ferrenho, e junto disso ele vai querer que a mulher não aborte, que ela leve, eu duvido, ele vai fechar ainda mais, ele vai querer que ela leve essa gravidez até o final. Então, é uma repressão terrível à vida da mulher. A questão do aborto é uma questão também de desigualdade entre homem e mulher, né? A questão da igualdade de gênero que a gente quer trabalhar nas escolas, e agora foi proibido de usar a palavra gênero, inclusive, nas escolas. A gente quer trabalhar uma igualdade de direitos homem e mulher. Então, assim, quem engravida é a mulher, mas o homem participou dessa. Por que ele também aborta muito? Quantos filhos estão por aí sem pais, sem nunca conhecer pai? Essas mulheres que passam por esses abortos inseguros, elas não fizeram sozinha. E o homem tem tanta responsabilidade em prevenir a gravidez quanto a mulher. Então, é uma repressão muito forte, é uma perseguição às mulheres, é uma volta às bruxas, caça às bruxas que o deputado quer fazer, o deputado Cunha. Claro, eu agradeço muito a presença da professora Marineide D'Amico Figueiró, que trabalha muito com a educação sexual, autora de três livros sobre isso, e a posição dela é colocada para você, meu amigo, para você, minha amiga, e eu convido também pessoas que tenham posições contrárias, que queiram falar sobre o assunto também, para entrar em contato com a nossa produção, para nós também colocarmos os outros lados. Quero agradecer, infelizmente nosso tempo acabou, né? O tema precisa de muito mais discussão, certamente, é uma coisa muito séria que mexe com a vida de todos os brasileiros, mas particularmente das brasileiras. Professora, muitíssimo obrigado, uma ótima noite. Obrigado. Eu convido as universidades todas, façam um alerta para que debatam o tema nas universidades, coloquem esses jovens estudantes a pensar e refletir sobre essa questão social muito séria e muito grave. Tá certo. A gente vai para mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informações. Meu amigo, minha amiga, quero apresentar a você o Residencial Portal do Lago. Lotes residenciais com 450 metros quadrados, com infraestrutura completa, em excelente localização, bem próximo ao centro de Cambé. E o melhor, você pode adquirir o seu lote de 450 metros quadrados do Residencial Portal do Lago em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. É isso mesmo, um ótimo local, lotes com área de 450 metros quadrados, infraestrutura completa, excelente localização e ainda em 170 parcelas a partir de R$ 864 mensais. E o detalhe, apenas uma parcela de entrada. Residencial Portal do Lago. Realização Iguaraçu Empreendimentos Imobiliários. Vendas Imobiliária Engie Projetos 3254-3009. JS Imobiliária 3254-2732. Imobiliária Claudemar Lone 3035-3565. Você aí de casa está tendo problemas com sono? Acorda durante a noite e no dia seguinte fica cansado, indisposto, irritado e com dores nas costas? Já pensou que o problema pode estar no seu colchão? Eu tenho a solução.
Physic Max, o colchão que vai te ajudar a dormir melhor, porque além de ser relaxante, tem tecnologia Rabatan, pastilhas de magnetismo e infravermelho longo que agem enquanto você descansa. Ligue agora, 0800 400 5457. Marque uma visita com nossos consultores e não se deixe enganar com qualquer outro colchão. O Physic Max é um produto Physical que está no mercado há 28 anos com os melhores produtos. As 30 primeiras ligações ganham o box e ainda podem escolher entre 2 travesseiros magnéticos ou um sistema de massagem exclusivo. 0800 400 5457. Eu uso e recomendo. Estamos de volta com o Pauta em Debate e olha que tema polêmico, né? Que tema delicado que nós abordamos nessa noite. Quero agradecer mais uma vez à professora Marineide D'Amico Figueiró e deixar o espaço à disposição de todas as outras correntes de pensamento para que você, meu amigo, você, minha amiga, também sinta-se representado também nesse tema, que é um tema bastante delicado e que divide as opiniões em todo o país. Também quero aproveitar e mandar um abraço carinhoso para todos os servidores públicos, né? Hoje é o dia do servidor público, o pessoal que milita nas esferas municipal, estadual e federal, que realmente um grande abraço, obrigado pelo trabalho de tantas e tantas pessoas que trabalham muito, trabalham duro para construir cidades, estado e país melhor, né? Particularmente mando um abraço aos colegas servidores da cidade de Cambé, que também trabalham muito e estão construindo uma cidade melhor. Para você, meu amigo, para você, minha amiga, que esteve conosco, muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus esteja presente na sua vida e que você seja sempre muito feliz. Um grande abraço. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.